noite a todos. Sou Carla Júlia, do Centro Espírita Manuel Quintão. Nós vamos estudar hoje o tema As Provas da Riqueza e da Miséria, do capítulo Lei da Igualdade. Pergunta 814. Allan Kardec questiona os espíritos. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Por que será que normalmente esses espíritos sucumbem diante dessas provas que eles mesmos escolheram? Pela imprevidência, pelo egoísmo, pela falta de consciência, falta de resignação, falta de disciplina moral, espiritual, quer seja na prova da miséria, quer seja na prova da riqueza. Muitas vezes existe a revolta, existe a blasfêmia, existe a falta de resignação diante dos desígnios de Deus, a não aceitação da própria situação em que vive. Pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Resposta: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Ou seja, na prova da miséria existe muitas vezes a reclamação, a insatisfação, a falta de resignação, a inveja diante de uma situação que eles gostariam de ter e não têm. E na riqueza existem todos os excessos. Então, na verdade, ambas as provas são difíceis para aquele que deseja reencarnar. Pergunta 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Ou seja, na prova da riqueza, normalmente existe o cometimento de todos os excessos, acirra-se o egoísmo e você só se volta para a sua própria necessidade, seus próprios desejos. Isso é o que nós vemos comumente. A insatisfação eterna de querer ter mais, de ser mais do que as demais pessoas. A alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e escorregadias como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Ou seja, o problema não é você ser pobre ou você ser rico. O problema é, diante da prova da riqueza ou da pobreza, como você se conduz na vida. Normalmente existe muito preconceito em relação àqueles que têm maiores condições financeiras. Mas na miséria, na pobreza, eu posso ser tanto mais orgulhoso do que alguém que esteja na riqueza. A situação do orgulho não é inerente à questão da riqueza ou da pobreza, é do espírito. Então é o bom uso que você faz, é a forma como você enfrenta as situações adversas da vida que vai lhe tornar um ser humano vitorioso do ponto de vista moral e espiritual ou não. O excesso dos apegos, a necessidade de ter cada vez mais, faz com que muitas vezes o sentimento da indiferença surja dentro da pessoa. Na indiferença, o que acontece? Pouco me importa o sofrimento alheio. Então, há de se refletir nesse tema tão importante o que nós estamos vivenciando na atualidade. Os países de primeiro mundo, as maiores potências econômicas mundiais, hoje estão se vendo diante do desemprego em massa, diante da calamidade de uma pandemia, acometendo ricos e pobres, os hospitais lotados de doentes, de pacientes, e eles sem condições de dar assistência necessária.
Então, diante de tudo isso, afetando todas as economias dos países, quer em primeiro mundo ou em terceiro mundo ou em desenvolvimento, nós estamos vendo que o vírus não escolhe a quem ele vai contaminar. Todos nós estamos suscetíveis. E aí me pergunto por que é que muitas vezes alguns dados econômicos do planeta Terra não chamam a nossa atenção. Quando nós escutamos o noticiário de alguém falecendo, de alguém morrendo, do número aumentando cada vez mais de mortes, nós nos sensibilizamos atualmente. Mas e o número de mortes de pessoas que todos os anos se veem acometidas por falta de água potável, por falta de de esgotamento sanitário, por falta de estrutura física, material, por falta de habitação, por falta de um emprego, por falta de comida. Isso não nos sensibiliza muitas vezes. Eu queria ler para vocês aqui alguns dados estatísticos que nos chamou muita atenção. Fizemos esse levantamento essa semana, só para fundamentar esse nosso raciocínio. 821.600.000.000 de pessoas estão padecendo da fome no mundo. Isso é um dado de 2018. 821,6 milhões de pessoas, corrigindo, certo? Desse montante, 513,9 milhões na Ásia, 256,1 milhões na África, 42,5 milhões na América Latina e Caribe. 8.500 crianças morrem diariamente no mundo por desnutrição. Isso não ocupa os manchetes. Não nos chama atenção, não é divulgado pela mídia. 8.500 pessoas, crianças, morrem diariamente. A cada 40 segundos morre no mundo uma pessoa. A cada 40 segundos morre no mundo uma pessoa vítima da fome. 5 crianças morrem no mundo a cada minuto. Nós temos hoje uma população acima de 7 bilhões de pessoas. Mais de 3 bilhões de pessoas desde a história da humanidade já morreram vítima de pandemias, viroses, bactérias. Isso também não nos chamou a atenção. Está chamando agora. Outros dados estatísticos que nós levantamos e que também nos chama muita atenção, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Do montante de mais de 7 bilhões de pessoas, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Ou seja, entre 3 pessoas, a cada 3 pessoas, uma não tem acesso à água potável. 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso a esgotamento sanitário. Não é possível que essas profundas desigualdades sociais continuem. Se é verdade que as diferentes aptidões não nos permitem ter todos acesso às mesmas condições de riqueza, de sucesso, isso não se justifica. O quadro de miséria não foi Deus que criou isso, foram os homens. Voltando para o livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Pergunta 806. Não, é obra do homem, não de Deus. Vou repetir. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Pergunta 806a. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vejo que a cada dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. Ou seja, não é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. As diferenças de aptidões nos levam muitas vezes a sermos mais ou menos bem-sucedidos na vida, do ponto de vista econômico, financeiro, intelectual. Existem pessoas que são mais bem desenvolvidas intelectualmente do que outras, mas não se justifica a desigualdade social. Não se justifica que pessoas gastem milhões
em coisas absolutamente dispensáveis, nos excessos, os excessos de toda ordem. Todos nós temos o direito de viajar, frequentar restaurantes, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma boa vestimenta. Mas será que nós vamos passar a vida inteira só pensando em nossas necessidades? Será que nós não viemos aqui com um propósito muito maior do que simplesmente a diversão? Certa feita, meu guia espiritual, Luiz Carlos, me disse: Carla, você não veio a turismo. Você veio para evoluir espiritualmente. Eu adoro viajar. Isso quer dizer que nós podemos desencadear muitas paixões na prova da riqueza e muita revolta na prova da miséria. Sempre haverá alguém mais rico do que nós e alguém mais pobre do que nós. Isso não justifica que não nos lembremos daqueles que não têm um pão nosso de cada dia. No nosso país nós temos 13 milhões de desempregados. Nessa pandemia do coronavírus, esse quadro vai se duplicar ou triplicar. A quantidade de desemprego nos Estados Unidos está assustadora e é uma potência mundial. Nós já observamos aqui no Brasil milhares de pessoas sendo desempregadas. Ou seja, essa fila imensa de 13 milhões de pessoas será duplicada. A perder de vista. Então nós temos que ter muita sensibilidade em relação àqueles que não têm condições. Qual a mais meritória das virtudes? O Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção sobre isso. É aquela que se fundamenta no desinteresse pessoal. É quando nós praticamos a caridade desinteressadamente. Sem o interesse oculto, que sejamos retribuídos, reconhecidos pelo que nós fazemos pelo próximo. Então vejam que nas provas da riqueza e da miséria nós temos muito trabalho a realizar. A começar pela própria questão da disciplina. Nossa disciplina. Na indisciplina nós cometemos muitos erros, inclusive no gerenciamento financeiro de nossas vidas, dos recursos que nos são disponibilizados pelo trabalho. Pessoas mais disciplinadas são mais bem-sucedidas em tudo, inclusive na questão financeira. Existem pessoas que são disciplinadas e nem assim conseguem ser bem-sucedidas, mas pelo menos elas não desperdiçam os recursos que lhes chegam às mãos. O desperdício de comida no Brasil é algo fenomenal, impressionante. O desperdício de comida em âmbito mundial é algo que nos assusta. Vamos voltar aqui para fazer algumas reflexões sobre alguns dados estatísticos. Nós temos 793 milhões de pessoas analfabetas. Quem nos informa isso é a Unesco. No Brasil são mais de 11,3 milhões de analfabetos. Como reverter esse quadro? Temos 190,5 milhões de pessoas desempregadas, segundo a Organização Internacional do Trabalho. E isso nos chama muita atenção porque, além de todo esse quadro de desigualdade social, nos lembramos agora dos refugiados. São mais de 70 milhões de refugiados no mundo inteiro. Pessoas que fugiram das guerras, dos conflitos armados, fugiram de suas nações, de seus países, não porque desejassem, mas por uma questão de sobrevivência, e hoje não são aceitos em país nenhum. Estão vivendo em situação de confinamento, restritos em territórios que nenhum país deseja recebê-los. É uma situação cada vez mais alarmante. 70 milhões de refugiados no mundo inteiro.
Se não bastassem as doenças físicas que somos acometidos, existem os transtornos psíquicos. Quantos de nós não somos diagnosticados com transtornos mentais? Quantos de nós não somos diagnosticados com todo tipo de doença psíquica? E é preciso que a gente esteja atento a tudo isso. Quanto mais nos preparamos espiritualmente, maior a batalha no mundo material. Manuel Quintão nos solicitou a todos nós que trabalhamos como médiuns na Casa Espírita Centro Manuel Quintão, que nós pudéssemos trabalhar o máximo possível, nos preparando durante a noite para auxiliá-los na intervenção no mundo espiritual, do mundo espiritual no mundo material. Quando adormecidos, pudéssemos ajudá-los. O mundo espiritual conclama que todos nós que somos adeptos da doutrina espírita auxiliemos os espíritos. O nosso país está dividido politicamente, não apenas economicamente. É lamentável. No momento que deveríamos todos nos dar as mãos, a divisão, as divergências de opiniões, de ideologias, nos dividem, quando nós deveríamos ser uma única nação, todos dando as mãos, lutando bravamente, no período de crise, de pandemia como esse. Então, orai e vigiai, mantenham-se em vigilância. Não se permitam desequilíbrios emocionais e mentais nessa época, nesse período. A vigilância é fundamental, o equilíbrio é fundamental. Vejamos de que forma nós podemos ajudar as famílias que tanto necessitam. Os gestos de solidariedade se multiplicam em períodos de guerra, em períodos de conflitos, em períodos de pandemia. Ficamos mais sensíveis ao sofrimento coletivo. Nós somos impactados e nos impactamos uns aos outros neste sofrimento. Todo dia é uma sobrevivência, é uma luta diária. Os países mais pobres do mundo clamam pela misericórdia dos países mais ricos. Crianças morrendo, milhares anualmente, vítimas da falta do esgotamento sanitário, vítima da falta da água potável, vítima da fome, da desnutrição. Todo esse quadro socioeconômico nos impacta profundamente. Quero dizer a vocês que não é possível fechar os olhos e fazer de conta que nada disso está acontecendo. Nos emociona, nos sensibiliza não apenas o quadro da atual pandemia, nos emociona também, nos sensibiliza as desigualdades sociais profundas. Como assistente social, eu visito várias casas das pessoas que são assistidas pelo Lar Manuel Quintão e lá não tem água potável. Lá não tem nem esgotamento sanitário. O esgoto corre a céu aberto. Famílias que sobrevivem com R$ 172 por mês. Nos perguntamos como é possível uma família com 8 pessoas sobreviver com R$ 172 por mês. Como é possível? E aquelas que nem R$ 172 têm? Não dá mais para fazer de conta que nós não temos nada a ver com isso. Conhecereis meus discípulos por muitos se amarem. O momento agora é de nós nos darmos as mãos uns aos outros, de nós ajudarmos aqueles que tanto necessitam, de nós ajudarmos aquelas pessoas que estão famintas, desesperadas, em desespero, em transtorno mental, sofrendo profundamente pelo amanhã, que não tem controle, que não sabe nem sequer hoje à noite se terá um pão para comer, quanto mais no dia seguinte. As pessoas que estão nas ruas, os mendigos de rua, que graças a Deus existem equipes que se revezam
tentando dar comida. Então toda essa situação nos sensibiliza profundamente, porque só quem conhece a miséria de perto sabe e compreende o que é ser miserável, onde não existe dignidade e cidadania, onde as pessoas não têm acesso às políticas sociais básicas, onde as pessoas estão à mercê da caridade alheia. Eu já visitei famílias que não tinham telhado na casa. Já visitei famílias que não tinham banheiro, que um banheirozinho era coletivo para muitas casas. E aí todo esse cenário nos chama a atenção do quanto que nós temos também que agradecer por tudo que nós temos. Agradecer porque nós não sabemos o que é não ter uma casa, não sabemos o que é não ter uma refeição, não sabemos o que é não ter uma água tratada, encanada, não sabemos o que é morrer de fome, o que é morrer de sede, o que é morrer à míngua, sem acesso à saúde. Ainda temos todas essas condições, o amanhã pertence a Deus. É dizer a vocês que nós temos o dever de nos solidarizarmos uns com os outros diante da lei de igualdade, diante das situações que nós estamos sempre verificando as provas da riqueza, as provas da miséria. Esse capítulo, Lei de Igualdade, Livro dos Espíritos, é um capítulo 9 do Livro dos Espíritos que vale a pena ser lido por todos nós. Não vamos nos demorar mais, apenas estou querendo dar um pouco de sequenciamento às palestras que o Manuel Quintão sempre tem na segunda e na sexta-feira, atendendo as solicitações de Manuel Quintão. Desejo a todos vocês uma boa semana, que possamos nos fortalecer a cada dia espiritualmente e nos lembrar que nossos excessos poderão fazer a diferença na vida de alguém. Muita paz.